Exato. E o que fez você começar a investir logo quando já passou no concurso? Era alguém da família que investia? Foi pesquisando na internet? Como que foi? Os meus pais sempre tiveram esse comportamento de investir. A minha mãe era professora de escola pública, hoje já é aposentada. Meu pai, quando eu nasci, ele já era aposentado do INSS, porque ele me teve com uma idade um pouco mais avançada, com 50 anos. Então, quando eu nasci, ele já se aposentou, porque naquela época o pessoal se aposentava mais cedo mesmo, né? Então, assim, eles não tinham renda alta, nenhum dos dois, né? Nunca tiveram, mas eles sempre tiveram essa preocupação em poupar. Inclusive, uma coisa muito interessante que eles fizeram, quando eu nasci, eles abriram uma poupança no meu nome, lá no Bradesco, na época, né? Porque, claro, não tinha banco digital e tal, então era poupança mesmo, era um investimento, né, que as pessoas conheciam, Sim. e abriram uma poupança no meu nome, e depois, quando eu já tinha uma certa idade lá, né, comecei a entender um pouquinho de dinheiro, eles me mostravam, olha, né, chegava todo mês o extrato pelo correio lá, já em meu nome, eles mostravam, essa aqui é uma poupança que a gente tá fazendo para você, para um dia, né, pagar a faculdade, né, ou fazer outra coisa que você queira quando você tiver 18 anos. E acho que isso ajudou também eu começar a ter essa mentalidade da importância de poupar e investir. E eu acho que é uma dica até legal para quem tem filho fazer isso também. Pô, abre hoje não uma Não poupança, né? é, Mas exato. abre lá uma conta digital no Inter, ou qualquer outro banco que ofereça, né, conta para menor de idade. E vai mostrando pro seu filho, né, quando ele tiver, né, um pouquinho mais de idade ali, ó, tem essa conta aqui que a gente abriu para você, a gente deposita todo mês um pouquinho ali. Agora tem outras opções de investimentos até dedicadas aos menores de idade, como o Tesouro Educa Mais, que é uma novidade lançada recentemente. Então, hoje está muito mais fácil, inclusive, de os pais fazerem isso, né? E ensinarem os filhos desde cedo a importância de poupar para lá na frente, né, ter um dinheiro para poder estudar ou começar um negócio próprio. Enfim, e mais importante do que isso, criar essa mentalidade de sempre poupar e investir para alcançar a liberdade financeira. Eu acho que o principal que a galera acaba não tendo em mente é que pensa que o dinheiro foi feito somente para gastar. Então muita gente, por nem conhecer esse mundo de investimento, pensa, eu tenho dinheiro aqui, a única opção é ou comprar um carro, uma casa, ou gastar e curtir a vida. E quando a pessoa entende que, sei lá, que ela pode investir o dinheiro dela e que no futuro vai ser bem mais, que existem juros compostos que vão trabalhar para o seu dinheiro, a mentalidade acaba mudando. Exato. E como que você começou a investir? Foi em renda fixa? Já foi direto em renda variável? O que você fez, assim, que... E que ano que era isso também? Foi em 2009, eu me formei em 2008 e 2009 eu estava lá em Brasília trabalhando nesse concurso. O primeiro salário, eu vou ser bem sincero, eu coloquei na poupança, porque naquela época eu não conhecia investimentos ainda. Então eu sabia da importância de poupar e investir, mas eu ainda não tinha o conhecimento dos investimentos. Até porque eu tinha feito faculdade de Direito, então E não era não. disperso que nem hoje em dia que você abre um Google, abre um YouTube e tem conteúdo a rodo pra assistir. Exato, naquela época quase não tinha canal no YouTube sobre isso. Era só livro mesmo. O que a gente tinha era livro do Gustavo Cerbasi. Era basicamente isso. E um outro blog escrito. Eram poucos também. Então, assim, tinha pouca informação e até aquele momento, como eu não tinha uma renda significativa, porque eu tinha sido estagiário, ganhava só uma bolsa, auxílio, então também não tinha muito o que investir. E aí, a partir desse momento em que eu comecei a ganhar, né, ter uma renda significativa lá no tribunal, é que eu passei a me interessar pelos investimentos e aprender sobre isso. Então, o primeiro salário eu coloquei na poupança, mas eu falei, não, calma aí, deixa eu pesquisar, porque deve ter outros investimentos mais interessantes. E comecei a pesquisar, então, com as informações que tinha na época, descobri o Tesouro Direto, que naquela época ninguém conhecia, aliás, nem o gerente do banco mal sabia o que era Tesouro Direto, não era tão simples como hoje você abrir o aplicativo lá, investe em Tesouro Direto aqui e tal. Não era, você tinha que falar com o seu gerente, e aí nem o gerente sabia como fazer, porque praticamente ninguém investia em Tesouro Direto naquele momento. Então eu lembro até que meu gerente lá do Banco do Brasil, que era o banco que eu recebia meu salário, ele teve que ligar na central para tentar entender como que fazia investimento em Tesouro Direto, então era bem diferente. Mas aí, aos poucos eu fui estudando esse assunto, fui gostando.
Depois, com o passar do tempo, a gente começou a ter mais opções não só de investimentos, assim, né? Os investimentos passaram a ser mais acessíveis, mas também as informações, né, passaram a ficar mais democráticas, né? Começou a ter canal no YouTube, começaram a ter mais blogs sobre esse assunto. E eu fui gostando tanto que acabei, depois de alguns anos, fundando o Fonte da Fortuna para ensinar as pessoas a também pouparem e investirem para conseguir alcançar a liberdade financeira. E qual que era o seu principal motivador que fazia você investir ali 30% que você ganhava? Por exemplo, eu e o Renan, quando começamos a investir, foi por medo, que a gente criava conteúdo de games, era algo que dava muito dinheiro, porém era incerto se daqui 10, 20 anos eu estaria fazendo isso e se eu estaria gerando renda. Então a gente investia quase tudo que a gente ganhava por conta disso, né, Renan? Do medo de não ter depois. Qual que era o seu principal motivador? Você fala, não, eu vou investir por causa disso. Primeiro, para ter dinheiro para fazer as coisas que eu queria, né? Viajar, fazer viagens, comprar um imóvel, que depois de alguns anos eu acabei comprando mesmo. Enfim, ter dinheiro para fazer os meus projetos sem precisar pegar empréstimo. Então, já sabia, né, que, poxa, não faz sentido você pegar um empréstimo, sendo que você tem uma boa renda, você tem capacidade de poupar e poder depois fazer aquilo que você quer sem precisar se endividar. Seja comprar um carro, comprar uma casa. Então, foi parte pensando nisso. Também pensando na aposentadoria, né? Porque apesar de ser servidor público, a aposentadoria mudou bastante também de uns anos para cá. Quando eu entrei no tribunal, já era diferente. Você já não se aposentava com o salário integral. Já tinha uma restrição. Então, Em 2009 já tinha mudado, então. já tinha mudado. Mas era pouco ainda, né? Comparado ao que tá mudando hoje, né? Sim, sim. Você ainda a aposentadoria era melhor, né, do que a do setor privado, mas já não era mais aposentadoria integral como era do pessoal mais antigo do serviço público. Então eu comecei a investir pensando, né, nisso, em ter uma boa aposentadoria lá na frente, em poder comprar um imóvel, viajar, enfim. Né, pensando assim a curto e médio prazo e também pensando a longo prazo.